Nesse módulo final, nós vamos falar sobre o processo de usinagem. Na seleção dos processos, os seguintes itens eles devem ser considerados e sempre lembrados. Um erro comum dentro da área de usinagem é que muitas vezes as pessoas não levam em conta esse procedimento. Então, nós precisamos analisar esses pontos para poder fazer uma boa usinagem dentro da minha fábrica. Um ponto muito importante é levar em conta o tipo de material que você está usinando. Pode ser um aço, pode ser um alumínio, um ferro fundido, um aço inox. É importante que nós determinemos qual material nós vamos usinar. Também, propriedades finais desejadas. Isso envolve o acabamento, como eu quero aquelas tolerâncias, que peça que eu quero ter no final da minha produção. Depois, o tamanho, a forma, a complexidade do componente. Às vezes nós vamos chegar à conclusão, se não analisarmos isso, que nós não conseguimos fazer determinada peça dentro da minha fábrica. Então é importante eu analisar isso, para ver se eu tenho capacidade fabril para produzir esse tipo de componente que está sendo colocado para eu usinar. Tolerâncias e acabamentos superficiais exigidos. Muitas vezes isso é exigido por meio de um cliente ou até mesmo dentro do processo é informado qual é o acabamento superficial exigido e nós temos que levar isso em conta. Então, na escolha da melhor máquina, na escolha da melhor ferramenta apropriada para esse tipo de usinagem. Depois, o processo subsequente envolvido. Vai ter retífica? Não vai ter? É necessário realmente ter retífica? Eu posso, de repente, por meio de uma usinagem, por meio de uma máquina bem rígida, eu consigo tirar a peça já pronta para o acabamento final e mandar para o meu cliente? Projetos e custos de ferramental. Isso é essencial. O efeito do material na vida da ferramenta ou matriz que eu estou desenvolvendo ali. Então, tudo isso eu tenho que levar em conta. Então, isso vai envolver o custo final lá na minha peça acabada. A disponibilidade do equipamento. É super importante analisar qual é a minha demanda na minha fábrica. Onde ocorrem gargalos ou não. Né? A experiência que eu tenho dentro da minha fábrica, que eu vou ter com quem contar para poder fazer o desenvolvimento dessa usinagem. O lead time necessário. Digamos que você tem uma fábrica que vai fornecer peças para o mercado. Então, você vende esse tipo de serviço. Logo de início, eu tenho capacidade de entregar que o cliente está pedindo? Ele precisa em 10 dias. Quanto tempo eu vou fazer a usinagem dessa peça e montar isso e entregar para o cliente? É necessário analisar isso dentro de um processo de usinagem. Número de partes requeridas e taxa de produção desejada. Então, hoje em dia é muito importante nós analisarmos isso, ainda mais que a eficiência das fábricas, é chamado de OEE, ela está cada vez mais sendo cobrada. E isso também traz bons resultados para dentro da minha fábrica. Eu preciso analisar isso, a eficiência dentro da minha fábrica e o quanto que eu consigo produzir. E o custo total do processamento. Não é o preço das coisas, mas eu tenho que analisar o custo como um todo. Desde quando eu compro a ferramenta, o material, o tempo de usinagem, o valor da máquina que está ali usinando, quanto custa isso? Isso eu tenho que levar em conta também. E ainda, a quantidade de peças que devem ser produzidas. Nós temos que fazer o necessário para aquele lote. Se nós usarmos muitas peças para poder fazer o setup da máquina, se vamos fazer peças de forma que elas vão ser mortas porque nós estamos utilizando demais a ferramenta, tudo isso conta como custo no produto final.
E isso é importante. Por isso é importante nós olharmos como um todo, a fábrica como um todo, olharmos as máquinas de usinagem, qual deve ser direcionado esse meu processo, a capacidade que eu tenho e fazer do melhor modo possível e certo da primeira vez, que aí nós vamos ter um processo de usinagem perfeito. Então, dentro desse procedimento, no processo, é importante que nós lembramos o seguinte: o material da peça, de acordo com o que a ISO tem determinado, a aplicação desse processo, se é um torneamento, fresamento, furação, eu tenho que tipo de máquina lá que vai poder me ajudar a usinar esse material, o acabamento que eu desejo, se é um desbaste pesado ou até mesmo um acabamento leve, como chega essa peça para mim, chega num bruto ou chega pré-usinada, as condições que eu tenho, isso envolve a fixação, como é essa peça para ser fixada, se eu tenho como fazer a fixação dentro da máquina, e as condições que minhas máquinas têm. Tem folga? Não tem? Ela vibra, ela vai me conseguir tirar o máximo. As ferramentas que eu tenho no meu assortment, do meu estoque, permite que eu consiga fazer esse tipo de usinagem. Então é muito importante que analisemos todos esses passos antes mesmo de começar a produção. Com certeza nós vamos gastar um pouco mais de tempo aí nesse início, mas no final será gratificante o resultado.